Olá, maçons, não maçons, cunhadas, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadra e Compasso e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Illuminates. É, sobre os Illuminates mesmo, em relação com a maçonaria, o que é mito, o que é verdade, sobre essa lenda urbana que se tornou essa sociedade secreta e para sabermos se ela existe, se ela não existe, o que de fato ocorreu, o que não ocorreu, o que é verdade e o que é lenda urbana, né? Então vamos lá. Para nós entendermos um pouco sobre os Illuminati, nós temos que voltar no século XVII e século XVIII e lá entender o contexto histórico do período. Bom, nesse período histórico, a Europa iniciava um florescimento de ideias um pouco mais progressistas que até então vinham sendo executadas na Europa, principalmente por uma forte influência da Igreja. A Igreja Católica, ela não, e também os reis, né, não interessavam que houvesse uma massa crítica, uma massa que contestasse os dogmas católicos, as colocações que a Igreja tentava impor ao povo, né? E a mesma coisa com os reis. Então, a partir desses dois séculos, a partir do século XVII, né, começou um grupo chamado de Iluminados. Quem que eram os Iluminados? Eram pessoas que foram fortemente influenciadas por um outro movimento chamado Iluminismo. Ora, o que é o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual, social e cultural que fomentava mudanças políticas, econômicas e sociais. Eles brigavam, eles lutavam para que o conhecimento fosse mais preponderante do que a religião como um todo. Então eles tinham como intuito mais razão e menos religião. Foi nessa época que nasceu o renascentismo, que os grandes pintores floresceram em toda a Europa, que novas tecnologias surgiram, principalmente em virtude das rotas comerciais, do contato com outros povos, né? As navegações já tinham sido dado início, e havia um descontentamento principalmente de uma certa classe, que eram os burgueses. Por quê? Porque eles eram o alicerce econômico que a Europa tinha naquele momento. Então, tanto a igreja como a nobreza subjugava eles em razão de uma fé religiosa e de impostos, taxas e de expurgos financeiros que volta e meia os reis precisavam fazer para quê? Para manter o seu status quo. A mesma coisa acontecia com a igreja. Então, esse pessoal, em conjunto com outras pessoas, em conjunto até com a própria maçonaria, que a partir de 1717 já começava a tomar corpo e a influenciar o pensamento crítico da época, o iluminismo ele começou a crescer. E junto com o iluminismo, vários pequenos grupos chamados de Illuminates, ou Iluminados, né? Illuminates é do latim. Começaram a fomentar e a prosperar em todo o território europeu. Não eram grupos relevantes, eram grupos pequenos, grupos muitas vezes até formados por quem era maçom e ex-maçons que se uniam a esses grupos, juntamente com um pensamento um pouco mais progressista, um pouco mais evolutista, né, fomentavam e buscavam propor e alicerçar mudanças na sociedade da época. Ora, isso começou a incomodar os reis, começou a incomodar os duques, começou a incomodar os donos do poder. E por que incomodava os donos do poder? Porque a partir do momento que você tem um poder absolutista, que você tem um governo tirano, tem uma igreja que se perpetuou no decorrer dos séculos com um discurso, você vem com um discurso diferente, você começa a incomodar os donos do poder. Por quê? Porque você começa a fomentar, questionar as mudanças políticas, você começa a questionar a economia, você começa a questionar problemas sociais, você começa a questionar um monte de fatores que
incomodam essas pessoas. E por essas pessoas, os iluminados, que em suas fileiras tinham muitos maçons, e aqui eu quero fazer uma colocação para vocês. O fato de existirem muitos maçons nas sociedades de Illuminatis não quer dizer que a maçonaria influenciou e fazia parte dos Illuminatis, e que os Illuminatis influenciaram ou faziam parte da maçonaria. A maçonaria teve um caminho, os Illuminatis tiveram outro caminho. Então, em algum momento, eles se uniam e, em outros aspectos, eles eram duas sociedades totalmente divergentes ou separadas. Então, uma não fez parte da outra e a outra não fez parte, e vice-versa, né? Então isso nós temos que ficar muito bem colocados, para que as pessoas não deixem, como acontece ainda hoje em dia, florescer essas teorias conspiratórias que maçons e Illuminati são uma coisa só. Tá? Não. Os Illuminati tiveram influência da maçonaria, tá? E alguns, mas não chegaram a influenciar a maçonaria. Eles foram compostos de muitos maçons e ex-maçons, como eu já falei, e muitas pessoas da própria burguesia que pretendiam mudar alguns padrões na sociedade local, na sociedade da época na Europa. Bom, o principal grupo dos Illuminatis foram os Illuminatis da Baviera, tá? Que foi fundada por quem? Por Adam Weishaupt e por um maçom chamado Adolf von Kneiger. Isso em 1º de maio de 1776. Vejam só que as datas, o período desse século XVIII, que vai foi marcado pelo quê? Pelo surgimento da maçonaria, pela Revolução Francesa, pelo renascentismo, pelo auge do florescimento comercial e também pelo início de uma outra revolução chamada Revolução Industrial. Ora, isso mudou muito a sociedade e o pensamento social da época. Então, é notório e até esperado que, como houve com essas alterações, a população começasse a se revoltar, a buscar novos meios, novas contestações. Ora, se essa pequena elite começa a fomentar essas ideias no povo como um todo, os reis, a igreja e os donos do poder iam se sentir prejudicados. Uma hora ou outra, isso poderia gerar revoluções muito mais sangrentas do que foi a Revolução Francesa. Cair, assim como a monarquia francesa caiu, poderiam haver um efeito dominó na época que seria altamente nocivo para aqueles grupos que se perpetuavam no poder há gerações, né? Ora, isso começou a incomodar não só a igreja, como também os nobres. O que eles fizeram? Mataram o mal na raiz. Perseguiram politicamente, prenderam, enforcaram, sumiram com as pessoas, justamente para quê? Para que não crescessem esses movimentos a ponto de abalar as estruturas sociais já estabelecidas na época. Ou seja, tá, a maioria desses movimentos, tá, aliás, a maioria não, praticamente todos os movimentos foram aniquilados, não tiveram condições de sobreviver. Tanto é que em muitas regiões da Europa, tanto a maçonaria como os Illuminatis foram proibidos de exercer suas funções. Claro, isso não impediu que secretamente ainda continuassem se reunindo. Para fazer o quê? No caso da maçonaria, para fazer suas reuniões de loja, seus rituais, né? E no caso dos Illuminatis, principalmente por ter mais um cunho político, um cunho anti-obscurantista, anti-superstição, anti-religioso e conspiratório, né? Continuar se reunindo, continuar fomentando pequenas revoluções. Ora, só que isso não teve força suficiente
para que pudesse mudar a sociedade. Porque se realmente eles fossem fortes, se eles tivessem se sobressaído, como a maçonaria se sobressaiu, né, eles teriam derrubado não só o governo francês, eles teriam derrubado vários outros reis europeus, instaurado um novo modelo político, um novo modelo social, um novo modelo econômico, né, que estaria provavelmente até hoje. Isso não ocorreu. Então é por isso que muitos autores sérios, muitos estudiosos, historiadores, veem nos Illuminatis mais uma lenda urbana. Então eles, após essas perseguições, perderam força, não tinham o apoio econômico, tá? E quem estava envolvido com isso também ficou com receio, com medo de se envolver mais ainda e acabou deixando de lado essas sociedades secretas que pipocavam na época. Bom, dito isto, tá, vamos dar um pulo histórico para a atualidade. Por ser uma lenda urbana, por ter caído no imaginário popular, assim como os templários, uma série de mitos se criou, uma série de histórias e de fatos inverídicos, né, se criaram, de que eles mandam em todos os governos, que eles atuam nos bastidores, que os Illuminatis são formados por presidentes, grandes empresários, pela igreja, uma série de teorias conspiratórias que na realidade foi sepultado lá no final do século XIX, tá? Aliás, no começo do século XIX. Tá? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro: os Illuminatis não lograram êxito. Eles eram vários grupos dispersos, como eu já falei, e não lograram êxito. Apesar de haverem maçons, tá? O pessoal não conseguiu o seu objetivo final. Tá? Por quê? Porque o poder instaurado na época era muito mais forte do que eles. Eles eram grupos pequenos. Em toda a Europa eles não passaram de 2.000 pessoas. Ora, então eles não conseguiram aquilo que eles objetivavam. Ou seja, um novo modelo político, social, econômico e cultural. Senão, como eu já falei, estaríamos hoje sobre um novo mundo, né? Bom, se eles não conseguiram isso, não é de hoje que eles vão conseguir. Por quê? Porque a pluralidade econômica, a pluralidade cultural, a pluralidade social do mundo é muito grande. Basta você ver só os grandes blocos mundiais. Nós temos uma Europa católica e protestante, com poder econômico bom, poder social econômico, né? Temos lá a África, temos o Oriente Médio, temos a Ásia, temos a América do Sul, a América do Norte, que cada ponto da Terra tem os seus problemas, as suas economias mais fortes, as suas economias mais fracas. Tá? Mesmo na Europa, se você pegar um país como a Albânia, como a Sérvia ou outros, né, você vê que há grandes discrepâncias econômicas e sociais. É como aqui no Brasil, onde alguns estados são mais poderosos, outros estados são mais empobrecidos, né, onde o poder de compra no estado é maior. Então, é difícil você falar de uma ordem mundial, tá, com tanta diversidade. Tá? A não ser que coloque cabeça abaixo, tá? Entra lá um ditador, mas ele não se mantém por muito tempo, porque nem Roma, que tinha uma grande extensão territorial, nem Inglaterra, que tinha uma grande extensão territorial, conseguiram unificar culturas, um pensamento único em prol de um objetivo comum. A mesma coisa com os Illuminatis. Tá? Os Illuminatis, se existem, são grupos que foram criados posteriormente para tentar continuar essa aura mágica, essa lenda urbana, sem grande influência, só para, muitas vezes, grupos
de espertalhões, né, que querem mais tirar o dinheiro, mais explorar a fé alheia do que instaurar revoluções, instaurar um novo governo. Então, quando vocês virem na internet, em sites, essas pessoas convidando vocês para serem Illuminatis, mostrando dinheiro, maços de dinheiro, carros luxuosos, isso é tudo imagem pescada nas redes sociais, na própria internet, para fazer você pensar que você entrando, né, nessas pseudo-seitas, né, você vai se tornar rico, poderoso, influente. Não. As pessoas pegam o dinheiro e somem. Somem do local, somem de site e assim por diante. Então, não caia nessa. Tá? Os Illuminati foi um movimento importante lá no século 17 e 18. Não é mais. Não existe. Tá? Assim como a Fraternidade Branca, assim como a Nova Ordem Mundial, assim como várias lendas urbanas que se criam, tá? Mas também se evaporam, tá? À luz da falta de dinheiro, à luz de investigações policiais que mostram que na realidade o que são? Estelionatários. Então, meus amigos, reflitam antes. Ficou na dúvida? Busquem o contexto histórico, vão nos livros, procurem uma biblioteca ou na própria internet, em sites sérios, em sites com fontes históricas, com bibliografia, com tudo, para que vocês não caiam nesses golpes e nessa lábia, espertalhões que vendem o bugalho como sendo alho. Ok? Então, para colocar um ponto final, tá? Os Illuminati eles existiram, mas não conseguiram lograr êxito no seu intuito. Ok? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para vocês refletirem bem sobre a nossa conversa. Se você gostou, deixa um curtir, um like, siga o nosso canal e, para encerrar, um tríplice fraternal abraço, saúde, força, união e tudo de bom para vocês.